anos se passaram e nós estamos fazendo a obra do Senhor hoje, mais do que no início do que nós começamos aqui. E as vidas aqui presentes faz jus à minha palavra aqui nesse comecinho do culto, porque Deus trouxe para cá, restaurou, Deus tem feito coisas maravilhosas, tem erguido, tem trazido força, fortalecimento, e vai continuar, porque essa obra é dele e ele foi quem ergueu ela aqui, amém? Oremos ao Senhor para nós começarmos, enquanto o ministério de oração sobe aqui no altar. Espírito Santo, obrigado, até aqui nos ajudou o Senhor. O que nós estamos dizendo para o Senhor nessa oração é um obrigado do nosso coração, do nosso reconhecimento, porque nós estamos aqui reconhecendo que se não é a mão boa do Senhor, se não é a vontade do Senhor, não acontece coisas maravilhosas como esta. Por isso nós estamos aqui, nós que fazemos parte dessa família, meu Deus, desta igreja, desse povo, Senhor, selecionado aqui nesse setor. Nós temos com certeza, Pai, toda a propriedade para dizer que o Senhor realmente está neste lugar. Nós abrimos essa festa de hoje em gratidão ao Senhor, em louvor ao Senhor, para dizer para o Senhor, Pai, que o Senhor é digno de honra, de louvor para sempre neste lugar. Coloque a tua mão sobre este lugar, trazendo proteção, livramento, trazendo a tua vida sobre este lugar, para que nós possamos com isso vencer e viver o melhor do Senhor aqui. Fica conosco. Vamos cantar ao Senhor. Adoremos ao Senhor com alegria, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. É um temporal maravilhoso. Temporal de bênção e poder. Oh, Jesus. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal eu quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Vai mesmo! Porque é a o mesmo promessa impossível de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Canta, igreja! Já começa a acontecer. Embaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. A chuva é diferente, a chuva de bênção. Temporal de bênção e poder. Vai inundar toda essa igreja nessa noite, eu Calor tão creio. glorioso invade todo o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer, que já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal eu quero sair molhado
molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Eu quero ouvir a voz da igreja cantando. Cante. Já começa a acontecer. Embaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo do imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Glória a Deus, né? Nós estamos muito felizes porque realmente nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Foi muitas batalhas, né? Hoje nós vamos passar um documentário aqui na igreja, né? Um pouquinho de toda a história e trajetória da igreja. Vocês vão perceber, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão perceber a grande mudança que aconteceu do início até esse exato momento, chamado 10 anos. Mais para frente, depois, antes um pouquinho da palavra, talvez a gente passe esse documentário, né? Vai ser antes da palavra do documentário? Então nós vamos estar seguindo, né? Queridos, pode assentar, dando glória, tá? Dando glória a Deus, dando glórias a Deus, né? Eu quero franquear aqui uma oportunidade ao pastor Dinho, né? Ele vai trazer aqui uma rápida saudação aos nossos corações. E logo após ele, nós damos continuidade a essa festa maravilhosa de muita alegria. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos bem? Alegre? Glória a Deus, né? Irmãos, eu quero compartilhar com a igreja aqui. A gente, quando começou ali, né, no primeiro tempo, que era pequenininho, nós já estávamos aí com o pastor. E eu lembro assim como se fosse hoje. O irmão Almiro, né, pai da irmã Simone, 70 e poucos anos. E aqui foi furado umas valetas aqui muito grandes para colocar os ferros, para fazer a armação, né? E o irmão Almiro foi um desses que pegou ali, agarrou firme e furou um buraco daquele tamanho. Era, não sei por quanto de largura, por 1 metro de fundura, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um, de quando começou aqui, de quando todos ajudaram para essa igreja chegar aonde está hoje, do jeito que está hoje. E eu acredito, irmãos, que essa igreja tem muito a crescer ainda. E quem está aqui hoje, que não teve a oportunidade, né, de ver o crescimento da igreja, quando começou até hoje, mas que vai poder, né, daqui para frente, continuar o crescimento dela. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor, da pastora. E dizer para os irmãos que quando eu conheci o pastor em 2011, foi lá na Esperança ainda, e eu cheguei lá na igreja, eu tinha feito uma cirurgia no joelho. Eu fui até de muleta, eu lembro. E ali a gente conheceu ele, e a gente veio da roça, e desde 2011 a gente está com eles. E assim, o que eu pude crescer com esse casal de pastor, com esta igreja, foi uma coisa assim imensurável. Eu sentava lá atrás e abaixava a cabeça de tanta vergonha. E hoje eu estou aqui dando um testemunho desse, falando da igreja, né? Como era e como está agora, é motivo de muita alegria. E a gente voltou para a roça, a gente ficou quase uns 2 anos fora aqui da igreja. E eu vou falar para os irmãos, eu posso falar para os irmãos que eu, assim, como cristão, esses quase 2 anos, eu perdi esses quase 2 anos. Eu fiquei quieto lá no banco, não fazia nada na obra de Deus.
E aí a gente voltou para cá e o pastor já pôs nós para trabalhar. E eu honro a Deus pela vida dele por isso. Porque Deus quer que nós pegue no arado e vai para frente. Então é motivo de muita alegria de estar participando desta igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que bênção, né, gente? Quem está feliz com essa festa maravilhosa? 10 anos, né? Estamos começando bem, né? A gente está no comecinho, 10 anos, mas está indo tudo bem, graças a Deus. Vamos estar ouvindo agora a Amanda, já chegou, né? Vai estar adorando ao Senhor com uma canção. E vocês têm liberdade para adorar o Senhor essa noite. Hoje o culto vai ser diferente, tá? Não vai ser dinâmico como estava sendo, porque é uma festa diferente, tá? Vai ser a igreja. Escuridão quer me assombrar. Eu olho para a cruz e de lá que meu socorro vem. Se as minhas forças se esgotarem, não temerei o que virá. Se o mal vier contra mim, eu clamo Jesus, Ele me dá fé para o impossível, caminho pelo mar, mesmo em frente à morte, me livrará. Fé para o impossível, força para lutar, mesmo em frente à morte, me livrará, me livrará. Se as minhas forças se esgotarem, não temerei o que virá. Se o mal vier contra mim, eu clamo Jesus, Ele me dá fé para o impossível, caminho pelo mar, mesmo em frente à morte, me livrará. Fé para o impossível, força para lutar, mesmo em frente à morte, me livrará. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível pro meu Deus, pro meu Deus. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível pro meu Deus, meu Deus. É para o impossível, caminho pelo mar, mesmo em frente à morte, me livrará. Fé para o invisível, força para lutar, mesmo em frente à morte, me livrará. Fé para o impossível, caminho pelo mar, mesmo em frente à morte, me livrará.
oportunidade. Quero ler um texto com vocês, um versículo. Filipenses 1:6. Sendo confiante nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Hoje celebramos 10 anos de Palavra Viva. Estamos começando, igual eu falei, nós estamos começando. Deus quem começou essa obra, não foi pastor Gilney, que teve vontade, foi Deus, Ele que começou essa obra e Ele é fiel para completar ela, até o último dia lá, Ele vai ser fiel para completar. O nosso próximo nível, já chegou. Quem que crê? Já chegou. Vamos bradar levantando a mão e aplaudindo por esse dia tão maravilhoso. Que lindo. Estamos bradando com vitória, Porque a gente pode observar o quanto Deus já fez, já operou, já manifestou nesse lugar. Então, nós estamos felizes por 10 anos estando aqui, nessa casa maravilhosa. Vamos estar ouvindo a pastora Evelyn, também ela vai estar falando algo. E eu quero que alguém prepare alguma coisa aí para falar o que Deus fez na sua vida. Eu não sei quem vai ser e você vai ter oportunidade de falar. Após a pastora Evelyn, você pode subir. Eu nem vou subir aqui, vou esperar você subir, tá bom? Eu tenho certeza que tem alguém aqui que já recebeu algo de Deus e não falou até hoje. Então, hoje é o seu dia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de fazer parte dessa igreja. Eu sou recente, Recente nada, 3 anos. Eu acho que já não pode contar como recente, mas assim, a igreja foi muito importante para mim para desenvolver o meu ministério, porque antes de eu vir para cá, eu morava em Brasília, e lá eu congregava numa igreja onde eu não tinha oportunidade de desenvolver a palavra como eu tenho aqui. Tanto é que eu só soube do chamado para a pregação depois que eu vim para cá. E aí o pastor começou a me dar a oportunidade e eu descobri que era um chamado para a minha vida. Até então eu estava perdida. Eu não sabia se eu cantava, se eu falava, o que era para mim fazer. E eu descobri o meu propósito. A minha missão, quem deu foi a Palavra Viva. Então hoje eu vivo por essa missão, que é pregar o Evangelho de Deus. E eu sou muito grata a essa igreja, sou muito grata aos pastores pelas oportunidades que eles dão, pelos aprendizados que eles dão, que eu creio que se não fosse essa igreja, provavelmente eu estaria no mesmo lugar que eu estava. Mas graças a Deus eu cresci muito espiritualmente, amadureci muito como pessoa também. E eu sou muito grata a vocês por tudo que vocês fizeram, pelo acolhimento da igreja, porque é a igreja que me acolheu. Todo mundo, eu acho que todo mundo que estava aqui quando eu cheguei lembra como eu era, muito tímida, muito quieta. Mas eu acho que o amor dessa igreja fez com eu ser essa pessoa que eu sou hoje, muito comunicativa, muito aberta. E eu sou grata a essa família que Deus me deu e eu amo muito estar com vocês. A paz do Senhor, igreja. Todos bem, Eu levantei rápido porque eu sabia que ia levantar mais gente. Mas eu queria falar, Queria agradecer o nome do nosso Senhor. Primeiro eu quero deixar um versículo para os irmãos. Está em Salmos 92, verso 1 e 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Como é bom, Como é bom estar aqui para render graças ao nosso Deus. Como é bom estar aqui, comemorando 10 anos de existência desse templo. E como é bom, a gente perceber que a gente pôde crescer em Deus como pessoa, igual a pastora Eva falou. E eu percebo isso, na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos irmãos. O quanto Deus, tem feito, tem trabalhado
aqueles que dão lugar a Deus vai fazendo, né? E eu creio que eu quero, na verdade, dar mais lugar, porque a gente pode, né? É só a gente priorizar, e é maravilhoso o que Deus faz aqui. E eu queria deixar algo para os irmãos que eu nem para o pastor não falei, né? Teve um dia que eu estava na minha casa tomando banho, e eu queria que Deus falasse comigo usando nosso pastor. Eu não lembro se eu pedi para Deus nesse sentido, mas eu queria que Deus falasse comigo num assunto. Eu não posso falar qual assunto, porque eu nem lembro mais. Mas enfim, eu estava aqui orando de joelho aqui, e o pastor falou exatamente aquilo que eu tinha pedido para Deus. E a gente é tão ledo, né, que eu falei, vai ter oportunidade de a gente falar. Mas eu estava querendo que Deus falasse comigo sobre tal assunto, e aqui Deus usou o pastor, e ele falou. Nossa, eu me emocionei tanto. E aí eu falei, no tempo certo eu vou falar. Então eu quero falar para cada um dos irmãos que Deus, ele se faz presente nesse meio. Que Deus usa o nosso pastor. Que Deus, né, ele usa, na verdade, as pessoas aqui nesse ministério. Esse ministério é muito sério. Então que venhamos a cada dia mais deixar Deus trabalhar. Ser sensível, né, ao trabalhar do nosso Senhor, né, dar lugar a cada dia, né? E sou muito feliz, né, de ser parte desse ministério, né? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. É bênção, né? Eu sei que todos nós, né, irmãos, temos algo para falar da parte de Deus, da nossa alegria, na verdade, do que Deus pode fazer nas nossas vidas durante um percurso como este, né? É bem sabido de nós que tem pessoas aqui que não é de 10 anos, né? Mas a Palavra Viva está completando hoje 10 anos, e quando você entrou, né, já em andamento, você acabou fazendo parte, né, dessa história, e aqui está você hoje. E essa igreja, a proposta não é ser uma igreja que tem uma história separada da sua história. Eu achei legal a pastora Eve falando algo aqui, que aqui ela encontrou o propósito dela. Então não é uma igreja separada da história espiritual e ministerial sua, dela, de quem quer que seja, né? Porque se você então se alinha com a história da igreja, você agora coloca em cogitação o que Deus tem feito a partir do momento que você se colocou debaixo dessa unção e desse ministério. E é isso. Aí agora não escapa ninguém. O pastor falou, levantei correndo, que eu sei que muitos iam levantar. É verdade, né? Se todo mundo tivesse mais facilidade com o microfone, porque tem pessoas que talvez têm uma história com a igreja, mas não tem muita facilidade com o microfone. Então eu prefiro ficar quietinho aqui. Mas eu sei que Deus tem feito coisa na sua vida, eu sei que Ele vai fazer ainda. Talvez, né, de princípio você não consiga perceber assim rápido, mas Deus fez alguma coisa em você. Há uma unção. Eu aprendi, eu vi, eu tenho presenciado também. Há uma unção neste lugar. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora, se você não prestou atenção em nada para trás. Quando você entra em um ambiente e você fica nesse ambiente por um certo prazo de tempo, você começa a pegar a química do ambiente. Isso aqui eu estou falando no modo natural, tá, gente? Você vai em qualquer lugar, você for numa repartição, na casa de alguém, você começa a pegar, né? Ontem nós estávamos no Impulsão dos Homens, eu falei isso para o evangelista Diogo, acho no WhatsApp. A gente sentiu uma paz dentro do lar dele. Você sentiu isso lá? Uma paz daquele lar, né? A gente ficou ali um período pouco, né? Uma hora e pouquinho. Mas, pastor Dinho, a gente pode sentir uma paz dentro daquele lar, a alegria, a forma deles recepcionar a gente. Então, a gente começou a fazer parte do ambiente de paz, de alegria, né, de comunhão. É assim, né? Imagine você que está aqui há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, como ela falou, talvez poucos meses, mas você já começa a pegar alguma coisa desse lugar para a sua vida. Isso começa a mover como águas e fonte que jorra o tempo todo. Principalmente, escute isso aqui, principalmente se você se deixa ser encharcado com a água de Deus neste lugar. Se você se deixa ser encharcado, é impossível você não receber de Deus alguma coisa aqui, né? Então, que Deus seja honrado, a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor para sempre. Vem cá, pastora Adriana. A pastora Adriana tem algo também para a gente. E nós estamos felizes, irmãos, né? A gente olha para trás, 10 anos, meu Deus do céu, né? Meu Deus. A paz do Senhor, igreja.
Também quero contar que eu conheço o pastor Junei desde a tenda. Eu estava morando na roça, eu vim aqui em Goiânia e minha irmã falou assim, vamos ali para você conhecer uma igreja e um pastor. Aí eu vim e desde o primeiro dia eu me encantei, né, com eles. E assim, eu quero dizer para a igreja que eu louvo a Deus por eles, pela igreja, porque tudo que o pastor falou, desde o primeiro dia que eu conheci ele lá na tenda, tudo que ele falou de Deus para mim concretizou. Então, assim, eu sempre falo, ele e a pastora são filhos de Deus, são pessoas de Deus mesmo, porque não teve nada que ele não falou que não aconteceu, que Deus usou ele e aconteceu. Eu passei muito mal da Covid, eu quase morri. E assim, a Covid, ela me atacou muito a mente, eu fiquei muito abalada da mente. Aí eu liguei para ele, e ele orou para mim e falou assim, Deus manda curar a sua mente, sem eu falar nada com ele. Ele falou assim, Deus me manda curar a sua mente, Ele vai curar a sua mente agora. Para a honra e glória do Senhor, naquela hora que Ele orou comigo, eu melhorei, fui só melhorando. Então eu só tenho que agradecer pela vida deles e por toda a igreja, amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, que lindo, né, irmãos? Eu fico ouvindo os testemunhos aqui, não sou eu, quero que vocês entendam. É Deus trabalhando através da minha vida. Aí sim eu concordo, certo? Não, eu concordo muito. Porque na verdade Deus sempre quer usar alguém. Deus sempre vai usar alguém. E eu desde o momento que eu me entendi, né? Me entendi como cristão, como alguém que quer um propósito com Deus, porque eu nasci num berço cristão, mas a gente sabe que tem aqueles momentos da adolescência, passando para a juventude, que a gente fica meio variado, né? Mas depois que eu me entendi como cristão mesmo, que eu me assentei mesmo, o que eu queria, né, deixar Deus me usar, a partir desse momento eu me tornei um vaso de Deus. Então é aí que acontece. Aí vem uma outra questão que a pastora Adriana falou, que eu quero pegar esse gancho e falar, ela, como muitos outros, como eu disse aqui agorinha, se colocou debaixo, porque na verdade nada vai acontecer se nós não nos colocarmos debaixo, né? A grande verdade é essa. E é isso, sempre vai acontecer assim. Eu creio muito, vocês sabem, minha esposa já falou isso aqui, a pastora da igreja, que nós às vezes somos incompreendidos pela forma que a gente quer levar a igreja do Senhor. A gente quer uma igreja ordeira, ética, moral, uma igreja cheia de princípios, né? Talvez possa falar assim. Mas eu acredito muito que Deus, Ele tem feito. Daqui a pouco nós vamos lançar um documentário. Eu quero que vocês prestem bem atenção no documentário, do começo ao fim. Eu assisti o documentário antes, lógico, né? E eu chorei, né? Me emocionei muito, porque realmente do comecinho da igreja até hoje a gente percebe o quanto Deus realizou coisas neste lugar, e o que vai passar na verdade é mínimo, é muito pouco, porque é poucos minutinhos, então dá para você sintetizar 10 anos, né? Então é isso aí. Eu quero chamar aqui agora a pastora Sheila, a Samila, né? Vai estar adorando a Deus uma canção, né? E depois disso nós vamos passar para o documentário, viu, pastor Sandro? Depois, aí eu vou dar um tempo para você organizar aí. Vamos adorar o Senhor. Complementamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós queremos que vocês adorem conosco, mesmo que talvez vocês não saibam a letra da canção, mas eu creio que é uma música poderosa e que vai tocar no coração de todos vocês. Tem alguém animado aqui nessa noite? Oh, glória! Fica ansioso não, calma aí. Fica na paz.
Eu sou tão poderoso, eu tenho a chave de Davi. O Deus que abre ninguém fecha, e quando fecha quem pode abrir? Quando tudo te parece impossível, é aí que eu começo a agir. Eu tenho um mistério contigo, filho. Eu tenho um segredo que jamais revelei pra ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos que nunca foram vistos nem sequer ouvidos. É com você, é com você. Eu quebro o laço, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar e eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Nosso Deus é poderoso, Ele vai em nosso favor, Ele luta as nossas lutas, irmãos. Então não fique preocupado, esse Deus é com você. Eu tenho um mistério contigo, filho. Eu tenho um segredo que jamais revelei a ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos que nunca foram vistos nem sequer ouvidos. É com você, é com você. Eu quebro o laço, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar e eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Tá descendo o livramento agora, enquanto meu povo adora. É agora, é agora. Estou tocando no meu povo, derramando azeite novo. É agora, é agora. Eu quebro o laço, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu quebro o laço, eu corto a lança, eu tiro os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar e eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Yeah, 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 yeah. Palavra do Senhor Jesus. Como se eu tentar, eu mereço
Há 10 anos, Deus nos deu uma missão: ser luz, ser esperança, ser uma igreja viva, que leva a palavra viva a todos os corações. Naquele tempo, não havia estrutura, não havia recursos, havia apenas fé. E foi essa fé que nos sustentou. Tijolo por tijolo, oração por oração. Deus nos mostrou que a sua obra não depende do tamanho, mas da entrega do coração. Tem a luz acesa, eu ponho a luz. Aqui. Vou pegar o celular lá pra pôr ele aqui. Deus ele pode fazer aquilo que nós não podemos e agir onde nós não podemos. A verdade é que nós só precisamos entregar nas mãos dele. Compartilhe, curta, dê um joinha e um like. Xerinho, tá na hora nós ir, vamos? Tem que chegar lá mais cedo, né? Sim. Que horas que é aí? Chegar mais cedo, já tá quase na hora, falta meia hora. Já chegamos aqui na IPV, na Igreja Palavra Viva, e hoje é um culto que nós temos aqui todas as sextas-feiras, que é Sexta-feira da Resposta. Já já nós vamos começar, né? Às 20 horas sempre começa o culto aqui, a gente tem um prazo de 1 hora, 21 horas nós terminamos. Então, daqui a pouco nós já estamos dando início enquanto os irmãos vão chegando, vou preparando algumas coisas aqui para acontecer o culto. Eu lembro de uma vez que a gente congregava em outro lugar, né? E a pessoa foi usada por Deus falando que você ia estar em um lugar, e esse lugar... Onde tinha um povo, né? Isso. Esperando pela gente, né? Então eu percebo que a Palavra Viva ela surgiu exatamente daí onde a pastora está falando. Só que a gente nunca nem imaginava. Jamais. Nessa época, eu era vice-pastor de uma igreja, mas eu nunca imaginava que nós estaríamos na direção, né, de uma igreja há um tempo, né, depois. Então, como eu disse aqui, Deus usou essa pessoa e disse que nós estaríamos na frente de um povo. Esse povo estava esperando pela gente. E isso foi interessante porque passou-se os anos. Foi. E hoje, exatamente hoje, a gente pode ver isso com mais nitidez, porque esse povo é exatamente aqui a palavra. A gente entendeu. Nem era esse povo. E a gente faz com o maior carinho a obra, né? Porque primeiro que é uma obra de Deus. Eu estava pensando comigo esses dias, a gente não tem canseira para fazer a obra, a gente não se priva, né? A gente faz com amor. Exatamente, com amor, e não se priva em coisas particulares, assim, não vou, porque eu quero ficar hoje aqui, a gente faz a obra uma boa, a gente não se cansa, né? Eu não sinto cansado de fazer essa obra, porque além de tudo eu vejo o resultado dela, né? Eu vejo Deus agindo, Deus falando aqui no meio, Deus salvando as vidas, restaurando casamentos, curando pessoas, né? Levantando a fé de outras, porque você pode ver que Deus está atuando aqui nessa igreja pelo que Ele já fez, né? Deus já fez muita coisa aqui na vida das pessoas, porque na verdade eu acho que igreja é isso. Igreja é Deus atuando na vida das pessoas, na vida das famílias, né? E Ele fez e está fazendo, né? Fazendo. E agora mesmo, ultimamente, muito.
acontecendo muitos milagres maravilhosos. Agora a intensidade da atuação de Deus está maior, né? Então, você pode perceber que se você pegar as pessoas aqui que estão recebendo de Deus os feitos dele aqui neste lugar, elas vão contar com a maior alegria o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. A paz do Senhor, sou o pastor Sérgio, né? Pastor dessa igreja, pastor auxiliar. E já tem 13 anos que eu congrego, né, nessa igreja com o pastor Junei. E eu sou muito feliz, né, tanto eu como minha esposa, né, a nossa família. E nós temos uma vida transformada através desse ministério, através da vida, da liderança dessa igreja. Então, foi através da vida da minha esposa que eu conheci a Jesus. Foi através dela que eu comecei a vir para a igreja. E o bom de tudo isso é que, quando foi em 2015, eu tomei a decisão de aceitar Jesus antes do que ela. E só em 2018 foi que ela veio, né, a aceitar, a batizar. E em 2018 eu me tornei obreiro. O pastor viu o potencial em mim e eu me tornei obreiro e minha esposa começou a me ajudar. E eu gostaria que ela complementasse. E para mim, a igreja, né, Palavra Viva, sem palavras, porque aprendi tantas coisas, tive a vida transformada através da igreja e consegui levar essa transformação para dentro do meu lar. E meu esposo, tá? Minha família, né? Minha filha, os outros casaram, né? Mas sempre grata pelos pastores, pela comunhão com a igreja. Então, para mim, é só gratidão. Olá, eu me chamo Evelyn, eu acho que eu estou há 3 anos na Palavra Viva. E a igreja foi muito importante para mim. No começo do ano, eu tive um diagnóstico de mioma no útero. E eu não poderia ter mais filhos. E essa situação me deixou muito triste, eu fiquei bem angustiada, mas eu sempre cria, né, que Deus poderia fazer, que Ele poderia agir. E eu lembro que um dia o nosso pastor, ele profetizou que Deus estava operando uma cirurgia, sem saber ele que na segunda-feira, no próximo dia, eu estaria passando por um procedimento para poder identificar o tamanho do bioma, para identificar se precisaria retirar ou fazer tratamentos com remédios. E eu e meu marido tomamos posse que essa palavra era para nós, que estava se referindo a mim. E eu criei, e meu marido creu que eu seria curada através da palavra que foi profetizada. E quando eu cheguei no médico no outro dia para poder fazer o exame, eu lembro de dormir, eles me sedaram. E quando eu acordei, eu lembro da médica olhar para mim e ficar super surpresa junto comigo, porque não tinha nada, né? E Deus realmente tinha me curado, realmente tinha operado a cirurgia naquele dia. E eu não poderia ter mais filhos, né? Eu tenho um filho, não poderia ter mais filhos. E hoje eu tô gerando meu segundo filho, né? Estou gestando, estou no 5º mês de gestação, 6º mês de gestação. Olá, meu nome é Mary, eu sou membro da Igreja Palavra Viva há 6 anos. Já estou nessa vida com Cristo há 9 anos e eu quero dizer que eu tenho muito a agradecer a essa igreja, né? Há 3 anos e pouco atrás eu tive um grande susto com meu filho hoje está com 4 anos de idade. E quando ele ia fazer 2 anos, ele engoliu uma bateria. Segundo os médicos, quando acontece esse tipo de coisa, o risco de morte é muito grande, né? O índice de morte é muito alto. E graças a Deus eu recebi um grande milagre. E eu creio também que graças às orações da nossa igreja, ao apoio dos nossos pastores, às orações dos nossos irmãos, e Deus realmente operou um grande milagre na minha vida, na vida do meu filho. Então, eu particularmente não tenho canseiro para fazer essa obra maravilhosa, eu acho que você nem tem. Com certeza, eu tenho prazer em fazer algo para Deus, né? E aí por ele ter confiado na gente para, né, sustentar esse lugar de pé. E Deus, ele confiou em nós, eu vejo também, ao longo do tempo, até de existência da Palavra Viva, é uma capacitação de Deus em nós. Porque, na verdade, se nós pegarmos aí 10 anos atrás, que foi bem no início, nós não estávamos com essa capacitação que nós temos hoje, de liderar, de tomar decisões, de mudar o que tem que mudar, implementar o que tem que implementar, sabe?
agregar pessoas, ver potencial em gente. A gente não tinha toda essa dinâmica da obra. Hoje, nós vemos que Deus trabalhou esse potencial em nós, né? Por isso nós podemos dizer, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E é vitória daqui para frente, muito mais, eu creio nisso, né? Sou muito grata à igreja, sou muito grata aos pastores e grata demais aos irmãos que estão comigo, que estão orando. A gente chora junto, a gente se alegra junto e eu vi o quanto Deus me abençoou com essa família, porque para mim é uma família de coração e eu amo essa igreja. Então eu só tenho muito a agradecer. Eu peço a Deus que continue abençoando, derramando muita graça, muita sabedoria, né, aos nossos pastores. Quero parabenizá-los por essa jornada. Aí hoje sei que uma jornada mais longa, mais de 10 anos de palavra viva. Então que Deus possa sustentar, né, essa força para que possa ajudar muitas outras pessoas também. É uma presença tão gostosa aqui, né? Todo culto que a gente vem é uma presença tão boa, tão gostosa que não dá vontade de ficar aqui, né? Imagem fica ansiosa para o próximo culto, e é isso. Aqui eu posso dizer o que é o slogan da igreja: é uma família de vencedores. E eu pergunto para você agora, onde você começou e onde você está agora? Faça uma autoanálise aí. Onde você começou e onde você está agora? Eu estou muito rouca, eu viajei e lá o ambiente totalmente diferente, o clima diferente. Eu cheguei muito gripada, mas vai dar certo. Amém? Então, irmãos, vou perguntar novamente, onde você começou e onde você está agora? Às vezes nós perdemos tanto tempo em nossas vidas, perdemos tanto tempo com algumas coisas que não acrescentam, perdemos tanto tempo em querer mudar, perdemos tanto tempo, ou seja, estamos desperdiçando o tempo. Tem um reloginho ali, bem propício. Estamos desperdiçando o tempo, porque às vezes a gente demora muito para entender algo, às vezes a gente demora demais para mudar, às vezes a gente demora demais para que haja uma transformação em nós, para que haja um crescimento, para que haja melhorias em nossas vidas. Então eu pergunto novamente, quanto tempo nós estamos perdendo? E quanto tempo ainda mais nós vamos perder? É momento de refletir. É momento de refletir. Parece que foi ontem, mas já se passaram 10 anos. E hoje nós estamos aqui, né? Então vamos refletir. Não vamos perder mais tempo, né? Nunca é tarde para recomeçar. Falando de tempo. Nunca é tarde para mudar o rumo da nossa história. Vamos refletir aqui no texto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 3 ao 5, que nos diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores de ira. Éramos no passado. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Éramos, mas não somos mais. Onde estávamos
e onde estamos hoje. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E hoje, pelo grande amor de Deus por nós, temos a oportunidade de vida através do sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós podemos dizer e agradecer a Deus por esta oportunidade. E com isso nós podemos declarar, conforme está escrito em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Quem pode declarar dessa forma? Já estou crucificado com Cristo. É fácil a gente ler, é fácil você ouvir, e também se torna fácil a gente falar. Mas e quando é para a gente colocar em prática? É fácil? Em alguns momentos não, né? Em alguns momentos não. Então, que nós possamos declarar: já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu mais, mas Cristo vive em mim. Eu vou compartilhar uma situação que aconteceu antes de eu viajar. Eu tive um problema, e aí eu já estava com a viagem marcada, nós fomos. E aí, fui. E aí chegando, o problema persistiu. E aí, uma coisa que eu não gosto é conversinha. E aí vai, conversa vem, conversa vai, só conversinha. Aí eu falei para o Ernie assim: amor, vamos resolver isso agora. Eu não sou de caçar confusão. Eu fico bem quietinha no meu canto. Mas também não gosto que caça confusão comigo. Aí eu falei para o Ernie: amor, vamos resolver isso agora. Tem coisa que você tem que cortar pela raiz, porque senão vai brotar e vai gerar mais coisas. E aí o Ernie falou: calma, amor, não é assim, tal e tal. E eu já estressada, com essa situação. E aí eu fui orar. Fala: Senhor, e eu estudando exatamente essa palavra. Falei: Deus, eu preciso pregar. Eu preciso pregar, Senhor, me ajuda, me blinda. E orei, falei: Senhor, que eu não seja a minha carne nessa situação. Que eu morra e o Senhor prevaleça em mim. Guarda a minha mente, guarda o meu coração. E aí passou aquela vontade que eu estava de resolver em cima da ira que eu estava, que eu fiquei muito nervosa. E aí passou, graças a Deus. Mas tem situações que, se a gente for pela nossa carne, você vai brigar, você vai irar com o outro, você vai xingar. Porque a gente, às vezes, quando a gente está em momento assim de nervosismo, às vezes a gente fala coisa que depois a gente pode se arrepender. E aí nessa situação eu falei: Senhor, é o Senhor. O Senhor estava presente, o Senhor viu o que eu falei e o que eu ouvi. Então não preciso me justificar. E orei e falei: amor, agora beleza, eu não vou precisar resolver isso mais. Deus vai resolver por mim. E passou. Isso mostra que nós precisamos morrer todos os dias. A nossa carne precisa morrer todos os dias. Porque se a gente for resolver as coisas por nós mesmos, às vezes a gente sai atropelando e falando e fazendo coisas que não deveria. E graças a Deus eu orei e passou. Entreguei nas mãos do Senhor. E tudo isso que eu estou falando aqui é para perguntar algo sobre o tema desta noite. O seu passado é referência ou residência? O meu passado, às vezes, se eu tivesse ido lá e reagido com a minha carne, ele poderia ser uma residência. Mas em nome de Jesus eu não sou mais aquela velha Simone. Quem conhece Jesus sou eu. A pessoa que eu tive o problema não conhece, mas eu conheço. Então tem que partir de mim. Amém?
Então, irmãos, seu passado é referência ou residência? Todos nós temos um passado. Todos nós passamos por situações boas e ruins. Se a gente olhar para trás, muitas coisas nos acontecem e também já aconteceu conosco, né? Muitas vezes nós carregamos marcas desse passado em nós. Muitas vezes os erros, os acertos, os medos, as conquistas, experiências, elas podem ser modelo que nos moldou a pessoa que nós somos hoje. Então, o passado de cada um tem ciclos, às vezes importantes, né, no decorrer da nossa jornada. Mas o nosso passado, ele não pode ser nossa moradia. Ele pode ser uma referência, mas ele não pode ser uma moradia. Porque nós somos novas pessoas. Em Cristo Jesus, nós somos novas pessoas. Então, o nosso passado precisa ser um ponto de partida. Amém? Estão entendendo aí? Tá legal? Conforme a carta de Paulo aos Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o passado ficou no passado. Ele precisa ser esquecido. Não pode ser nossa moradia. Nós precisamos focar no alvo e seguir olhando para frente, né? Hoje cabe a cada um de nós vivermos o dia presente. Focarmos no que estamos vivendo hoje. E que poderemos viver no amanhã ou viver no futuro. Com certeza o amanhã somente pertence a Deus. Porém, a nossa responsabilidade plantar boas coisas no hoje. É a nossa responsabilidade fazer boas escolhas no hoje, né? Nós podemos comparar aqui a nossa vida como se fosse um solo. Se plantarmos boa semente, vai nascer. Mas também se nós plantarmos sementes ruins, também vai nascer, né? Então, tudo é questão de escolha. Então, as nossas escolhas pode ser semente que nós plantamos ao longo da nossa jornada, ao longo, né, da nossa vida. Sementes boas e sementes ruins. O certo é o que nós plantarmos vai nascer. Semente boa vai nascer, semente ruim também vai nascer. Então, que nós procuremos ter sabedoria em fazer boas escolhas e plantar boas sementes. Que eu creio que no momento oportuno, essas sementes elas vão germinar, vai crescer e vai gerar sombra para nós. Mas também, se plantarmos sementes ruins, será somente uma árvore sem fruto, sem sombra e sem germinar outras sementes. A palavra de Deus nos diz que a árvore que não gera fruto é cortada. Então, que nós possamos fazer boas escolhas e plantar boas sementes. Amém? Ou seja, né? É uma vida sem propósito, sem rumo e sem sentido. Quem germina sementes ruins. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Ninguém escolhe as coisas por nós. Nós é que somos, né, responsáveis pelas nossas escolhas. Nós é que somos. Todos nós somos chamados. Mas a liberdade de escolher é nossa. Escolher se vai obedecer é nossa. Escolher o que vai plantar é nossa. Ou seja, todos nós somos chamados. Mas eu escolho servir ou não. Eu escolho obedecer ou não. Deus nos fez com livre arbítrio, ou seja, nós temos o poder de fazer as nossas próprias escolhas. Nós escolhemos qual caminhos vamos andar. Diante do chamado, a escolha de seguir, a escolha de obedecer, a escolha de servir e de se entregar é de cada um de nós. Então, diante disso,
Eu te pergunto, reflita, seu passado, ele é uma referência ou ele é uma residência? Reflita por algum momento. As suas escolhas no hoje te faz olhar para trás ou te faz enxergar algo lá na frente? As suas escolhas te faz querer voltar para trás? Te faz sentir saudade de algo lá atrás? Normalmente o tempo sempre nos revela o quanto o nosso passado pode refletir o nosso futuro. O quanto o nosso passado está entrelaçado o nosso futuro. Quais os erros e quais os acertos estamos carregando conosco? Quais as bagagens que nós trouxemos da nossa vida lá atrás? O que nós estamos carregando é algo que tem relevância? É algo que te faz crescer? É algo que vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai refletindo enquanto eu estou falando. Então, nós precisamos refletir, né? É algo que nós estamos carregando para os nossos dias atuais, que referencia lá o nosso passado? Hoje nós somos novas criaturas, pois em Cristo Jesus tudo se faz novo de novo. Em Cristo Jesus podemos nascer de novo. Porém, tem pessoas que estão perseguidas pelo passado, são presas no passado. Aí a pessoa fica, vai e volta, vai e volta. O passado, ele precisa ser uma referência. Não pode ser uma residência que você vai, fica lá e se sinta confortável. Estão entendendo? Então, como eu falei, né, às vezes as pessoas ficam presas no passado. O que passou precisa nos servir de lição, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Nós precisamos aprender tanto com os nossos erros quanto com os nossos acertos. Se você refletiu e sabe que você errou, aprenda com os erros e não cometa mais. Todos os dias nós temos novas oportunidades. Todos os dias podemos fazer escolhas diferentes. Todos os dias podemos recomeçar. Isso é o presente. Sempre podemos mudar de rota. Se no seu autoexame sobre si mesmo você consegue enxergar os seus erros, isso é ótimo, é maravilhoso. Porque todos nós somos propícios a errar. Só que infelizmente nem todos somos... A gente às vezes não sabe reconhecer os nossos erros. Somos propícios a errar, mas infelizmente nem todos reconhecem os erros. E quando nós conseguimos reconhecer os nossos erros, nós conseguimos melhorar. Nós conseguimos ser melhores. Nós conseguimos mudar. Quando nós reconhecemos que estamos errando. E assim nós podemos ser pessoas melhores. Assim podemos ser nascidos de novo. E a partir daí trilhar novos caminhos. E o poder de Jesus, irmãos, pode mudar toda e qualquer coisa. O poder de Jesus muda tudo. Basta nós darmos o primeiro passo, reconhecer e entregar por completo a nossa vida a Deus. Precisamos entregar e aceitar o controle de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente quer Deus, mas a gente não quer o controle dele nas nossas vidas. Às vezes a gente quer o abençoador, quer as bênçãos, mas a gente não quer estar debaixo de uma direção. E outra coisa, se você refletiu e sabe que você acertou, ótimo, parabéns. Mas continue a sua boa obra, como a pastora acabou de falar. Continue, não pare no que você já é. Não pare no que você já fez. Não fique estagnado no que você já conquistou. Não fique estagnado no que você já aprendeu. Sempre há coisas novas que podemos aprender. Sempre podemos melhorar.
Sempre podemos crescer um pouco mais. Outro ponto importante para quem acha que sempre está com um passado ok, que está sempre no sinal positivo. Não se iluda pensando que é você sozinho que consegue estar nesse patamar. Se não é Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Então é o Senhor que nos sustenta nas nossas fraquezas. Então, o resumo de tudo que eu falei, irmãos, não permita que o seu passado te pare. Não permita que o seu passado te assombre. Passou. Não permita que ele tenha o poder de agir no seu futuro. Não permita que ele te faça voltar para trás. Não permita que ele te faça retroceder. Não pense que o seu passado é uma moradia. Não permita que o passado fique te assombrando. Ah, você é assim, você vai morrer assim, você não tem jeito. Não permita. Em Deus somos novas pessoas. Amém? Então, às vezes a nossa mente pode ficar vulnerável com esses ataques. Mas não permita. Fuja dessas armadilhas. Porque eu te falo hoje, se você resistir o mal, ele vai fugir de você. Conforme está escrito na palavra do Senhor. Então não permita que situações que já passou impeçam o futuro lindo que Deus tem para você. Façamos boas escolhas. Deus tem grandes promessas para aqueles que resistir. Se você tem um passado sem mancha, um passado brilhante, continue, como eu falei. Continue se lavando e se revestindo do Espírito Santo de Deus em sua vida. Continue fazendo boas escolhas, escolhendo bons caminhos, com perseverança, com confiança e com fé. Não pare, não olhe lá para trás. Agora você tem a oportunidade de ser ótimo, de ser excelente. Deus já está preparando um futuro glorioso para todos aqueles que tiver constância e permanecer. Tem pessoas que começam mal e terminam mal. Tem pessoas que começam bem, mas terminam mal. Tem pessoas que começam mal, mas terminam bem. E tem pessoas que começam bem e terminam bem. Mas independente de qual pessoa você e eu é dessas aqui, não interessa. Não interessa. O importante é quem nós somos hoje. O importante é onde você está hoje. O importante é onde você está, é quem você vai ser e como você vai terminar. E isso é escolha. Sem Deus podemos andar por vários caminhos, mas com Deus, Ele nos direciona para o caminho que vai nos levar ao céu. Amém? Eu queria chamar aqui a pastora Sheila e o Mário Sérgio para me dar uma ajuda aqui. Pode trazer 2 cadeiras para mim? Então, reflita nessa palavra. Reflita. Vocês lembram que eu falei que tem pessoas que começam bem, terminam bem, pessoas que começam mal, terminam mal, pessoas que começam mal e terminam bem, bem e bem, e assim vai. Mas não interessa quem nós éramos. O que interessa é o que nós somos. Está aqui o Mário Sérgio, todos conhecem. E o Mário Sérgio sempre tem falado aqui a grande coisa que o Senhor tem feito, na vida dele. E eu te pergunto hoje, Mário Sérgio, o seu passado, ele é uma referência
ou ele é uma residência? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nesta pergunta eu respondo que seja uma referência para mim não voltar mais da onde eu saí, né? Porque, baseado na palavra que a irmã Simone leu, Deus me resgatou quando eu estava morto, ressuscitou para a glória dele, porque eu digo como eu vivia no pecado, fazendo tudo que o diabo queria, eu fiz muitas coisas, irmãos, muitas coisas mesmo, que você hoje poderia olhar para o meu passado e pensar que não teria mais jeito, que não teria mais futuro, que não sabia o que fazer. Mas Deus olhou para mim, eu fui salvo pela graça, porque os ambientes que eu andei, as coisas que eu fiz, no mundo que eu estive distante da presença do Senhor, eu não desejaria para ninguém. Igual eu já falei muitas das vezes aqui, não é gratificante eu falar, mas é para que Deus seja louvado, através do meu testemunho, possa alcançar vidas, para não fazer o que eu fiz no meu passado. Eu já disse aqui que eu coloquei 9 tornozeleiras, eu fui preso 5 vezes, eu sei falar o meu testemunho, contar uma história, não por simples eu ouvir alguém contar. Eu estive lá. Eu fui preso 3 vezes aqui em Goiânia, eu fui preso no estado do Maranhão, fui preso no estado do Mato Grosso. Eu passei por 3 penitenciárias de segurança máxima. A última que eu passei foi agora no Sepaigo aqui. Irmãos, não desejo isso para ninguém. Não desejo isso para ninguém. Às vezes, você olha para a minha vida hoje e você pode falar assim, nem imagina as coisas que eu já passei, mas eu sou um milagre de Deus. Amém? Você pode olhar para uma pessoa que está na rua aí, que está no mundo das drogas, que está na criminalidade, você pode pensar que essa pessoa não tem mais jeito. Não fala isso não, irmão, porque Deus tem um projeto na vida dela, como teve na sua, como teve na minha. Amém? Hoje eu sou batizado nas águas, hoje eu sou batizado no Espírito Santo, glória a Deus por isso. Mas lá no meu mundão, no meu passado, eu fui batizado em uma facção criminosa. Eu fui batizado, eu tive que seguir um conselho, eu tive que seguir à risca um mandamento humano. Porque se eu não seguisse, eu poderia ser morto a qualquer momento, eu poderia prejudicar a minha família. Mas para a honra e glória do meu Deus, hoje eu estou, e para lá eu não quero voltar mais. Você sabe por quê, irmão? Para ter a vida que eu tive no crime, eu tinha benefícios, mas lá fora, eu estava sujeito a qualquer coisa, eles me ofereciam armas, drogas, segurança. Que segurança, irmão? Eu estava a favor de fazer tudo aquilo que eles queriam, me prometendo uma coisa que só Deus poderia me dar. E quando eu aceitei a Jesus, quando eu voltei a Cristo, eu pude entender que a minha vida que eu tive lá fora só foi ilusão, só foi perca de tempo. Eu poderia estar muito mais além do que eu estou hoje se eu tivesse continuado servindo a Cristo como eu era antes. Amém? Mário Sérgio, só concluir. Ele fez uma escolha diferente. Amém? E outra pergunta, como você se sente hoje, podendo ser referência para os mais jovens, até para o seu filho? Eu me sinto agraciado, eu sempre posto nos meus status, o meu coração enche de alegria, porque só foi pela graça de Deus. Eu tenho grande gratidão, e hoje eu digo, quanto o Senhor foi bondoso comigo demais, porque quando eu vejo, eu posso recordar, porque quando a gente passa por esse processo, o que vem na nossa mente é só as lembranças. E quando eu vejo cada livramento, cada cuidado de Deus que Ele teve na minha vida, eu só sinto gratidão mesmo. Porque se não fosse Ele me livrar de muitas coisas, hoje eu não estaria aqui. Escolhas, irmãos, escolhas. O passado é referência, mas é uma referência que ele não quer voltar mais. Amém? Obrigada, Mário Sérgio.
Está aqui a nossa pastora. Pastora Sheila, o seu passado é referência ou residência? Referência, com certeza. Como a senhora se sente hoje, né? A gente conhece há um tempo e a gente vê o quanto a senhora cresceu, o quanto já melhorou do passado. Como a senhora se sente hoje sendo referência para várias mulheres nos dias de hoje? Eu me sinto muito feliz, né? Eu até tenho um testemunho para contar, posso? Pode. Porque assim, antes eu era muito tímida, eu ainda sou muito tímida, mas isso, a timidez trava muito a gente. Então, eu pensava o quê? Não, eu só quero ser esposa de pastor, né? Eu quero apoiar meu esposo no que ele precisar, então já tá bom. Mas foi passando o tempo, né, na esperança, a gente ficou 6 anos ali, e 6 anos eu fiquei meio acomodada, né, só sendo esposa de pastor. Mas aí Deus tinha usado uma pessoa e falado comigo uma vez que a gente estava liderando mulheres. Veio um pregador e falou comigo, né, falou assim que queria que eu começasse a folhear a Bíblia, porque Deus tinha algo comigo nesse sentido. E eu falei, nossa, Deus, aí o trem vai ficando mais difícil, né? Aí passou muitos anos, aí teve uma vez que meu esposo passou muito mal. A gente já estava aqui na Palavra Viva, e ele passou muito mal, ele não conseguiu ministrar. Ele não conseguiu ministrar a palavra, e na hora eu senti uma coisa assim tão ruim, porque aí eu comecei a lembrar, né, que Deus, ele tinha um chamado comigo um tempo atrás, né, em relação à palavra de Deus, não queria que eu ficasse adorando e acompanhando ele, tinha algo mais para mim, e eu entendi, falei, gente, basta, chega, a partir de agora eu quero aprender a ministrar a palavra também, porque meu esposo precisa, e aí eu não consigo, como assim? E naquela época, poucas pessoas, acho que era só a pastora Maristela, né, que a gente tinha que ministrava a palavra. Eu até falei com o pastor Dinho, meu bem está passando muito mal, tem como o senhor ministrar, tem como o senhor dirigir, se vira aí, pastor Dinho. E ele pegou e fez o papel dele, né, como obreiro, mas eu me senti muito triste por não ter aprendido um pouco da palavra para passar para a igreja e tal. Depois daquele momento eu comecei a crescer, bem devagarinho. Aí teve uma outra vez que uma prima nossa, hoje ela não está na igreja, né? Está meio assim. Mas ela foi usada e falou, ó, Sheila, Deus quer te usar. Ele quer te usar e através de você outras mulheres vão crescer. E na nossa igreja, mulheres nenhuma, a não ser a pastora Maristela, já tinha vindo, né, sabendo muitas coisas assim. E Deus tinha usado ela e falado, através de você, quando você se posicionar, outras mulheres vão também se levantar. Então eu peguei aquilo, falei, gente, Deus está usando, Deus está falando, eu preciso me posicionar. Então aí eu comecei a deixar Deus me usar um pouquinho mais, e estou deixando, né? E eu tenho intenção de dar mais lugar para Deus mover através da minha vida. Aleluia, glória a Deus. O passado dela é referência, mas ela não ficou presa. Olha o quanto ela cresceu. Olha o quanto hoje ela é referência para cada um de nós. Amém? Obrigado, meninos. E eu quero fechar com o pastor Gilney Pires. Pastor Gilney Pires, líder da nossa igreja. A igreja de 10 anos lá atrás. O que o senhor pega hoje da igreja, daquela igreja que começou lá na área da irmã Keila? O que o senhor pode, for fazer como fala, gente, uma retrospectiva desses 10 anos. O que o senhor conservou de lá? Que referência o senhor pode nos falar que hoje prevalece aqui nessa igreja? Nós sabemos que durante esses 10 anos, a gente reconhece e vê com os nossos olhos o quanto essa igreja cresceu, né? Vocês viram o documentário. Então, assim, é motivo de alegria, né? E eu pergunto para o senhor hoje, nesse período de 10 anos, se fosse para o senhor fazer uma retrospectiva aqui falando, quais as referências que o senhor traz daquele tempo lá atrás? E eu encerro aqui minha participação, e o pastor finaliza
E eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Dada a pergunta da irmã Simone, eu penso, né, vocês podem falar melhor, mas eu penso assim que a simplicidade de que nós começamos, eu vejo que a gente arrasta até hoje. Por mais que muitos já aprenderam a ministrar a palavra, estão ministrando, né, Deus trouxe outras pessoas, outras famílias, mas eu penso que a mesma simplicidade que nós tínhamos, acho que continua, né? Uma coisa que eu vivi muito em igrejas passadas era a arrogância de pessoas em cima de púlpito. Eu vivi isso demais, vocês não têm noção. Isso é chato, é massacrante. Você viver a arrogância de pessoas, porque ela tem um anel no dedo de teologia, porque ela sabe, conhece muito e tal, prega demais. Então você vive a arrogância dessas pessoas em cima de você, que de repente está começando. Essa é a questão. Então eu penso que a mesma simplicidade da Igreja Palavra Viva há 10 anos atrás, a gente ainda continua, porque eu firmei no meu coração uma coisa: se Deus trouxer para cá alguém algum dia que é mais do que nós em teologia, né, em conhecimentos bíblicos, essa pessoa ela vai ter que entrar na humildade da igreja, mesmo que ela seja tudo isso, porque senão ela não vai caber no lugar, porque é uma coisa que eu vivi, eu não quero para ninguém. Tanto é que vocês sabem que aqui tem pessoas que chegaram recente, aqui tem a Tatiane que ministra a palavra, né, que chegou recente, mas já ministra a palavra. Então assim, vai chegar alguém e querer, né, se sobressair em cima dela. Estou dando ela com referência porque ela é uma das mais novas ministrantes aqui, mas tem muitos outros. Então assim, eu não vou permitir isso. Então a pessoa que chega para cá com todos esses aparatos, ele pode ter os aparatos, precisa ter, todos nós precisamos ter, mas tem que entrar na humildade da igreja, né? Ninguém mais que ninguém. É uma das coisas que eu penso que a igreja arrasta de lá para cá, e até hoje tem. Eu acho que até hoje tem, né? E também uma das coisas também que eu vejo é a questão de espaço para trabalho. Eu acho que a igreja até hoje um pouco mais ainda. Tem uma outra coisa que eu quero ver se eu me lembro de falar aqui, mas espaço para trabalho, porque assim, eu sou apaixonado em ver o pessoal trabalhar. Eu tenho esse negócio comigo. Eu sou apaixonado em ver as pessoas trabalhando, porque eu gosto de ver a coisa, sabe, fluindo. Então quando eu vejo o potencial, vocês podem ver que eu fico fazendo maluco. Não, eu quero pregar, então vamos ver, vem para o treinamento. Então eu sou apaixonado por essas questões, então eu percebo que isso ajuda muito a igreja a se fortificar, a ser uma igreja muito aceitável, né, e também companheira das pessoas que vão chegando, né? Não é isso? É uma das coisas que eu penso também, que também arrasta, né? Aí uma coisa também, em último lugar agora, para a gente finalizar, é que a igreja, a Palavra Viva, né, a gente, desde o início, que nós, aqui na igreja, temos nos comportado, eu tinha uma palavra aqui na cabeça e sumiu, né? A forma como eu posso trazer à existência também a questão da unção da igreja. A igreja também nunca perdeu essa unção, né? Vocês concordam? Nunca perdeu, né? A gente sempre ouviu Deus falar aqui, tudo que Deus fala aqui começa a acontecer. Então, essa unção, para quem não é do iniciozinho, pode ficar tranquilo que a unção, se brincar, hoje está um pouquinho melhor, né? Mas ela sempre teve essa unção, né, de Deus falar no meio, sabe, essas coisas assim. Sempre teve e vai continuar em nome de Jesus, porque nós não podemos perder isso, né? Por mais que de repente não é todos nós que somos batizados no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, ter dons de revelação, não é todos nós que temos todos esses requisitos, mas mesmo assim, não tendo, nós somos muito sensíveis para ouvir alguém contar um testemunho aqui, como foi contado no vídeo, contado aqui pelo Maurício, e falar: Deus realmente faz. Porque às vezes tem alguém ouvindo e fala: mas não acontece qualquer um. Nós somos muito sensíveis para ouvir Deus falar e falar: Deus falou mesmo, Deus fala mesmo, Deus está neste lugar, né? Então nós arrastamos também isso de lá para cá até hoje, né? Não perdemos não esfriamos, né? Não esfriamos. Passou, a igreja passou os tempos, a igreja ficou fria, calculista, tal. Não, a gente tem essa unção e vamos continuar em nome de Jesus, né? Um dia eu vi uma coisa acontecendo aqui na igreja e isso marcou muito a minha cabeça, né?
Duas vezes aconteceu isso, em duas situações diferentes. Teve um batismo aqui na igreja, né? A gente monta a piscina aqui, e a igreja estava cheia. E aí, se não me lembro, me fala a memória, tinha umas 4 pessoas se batizando, 4 ou 5. E aí, quando estava se batizando, eu acho que o pastor Sérgio ajudou nesse batismo, não sei se quem mais ajudou. Aí eu olhei para a igreja. No momento do batismo, eu olhei para a igreja. Gente, a igreja, quase todo mundo estava chorando na hora do batismo, né? Por ver as pessoas se batizando, chorando os irmãos. Uma outra ocasião, também que eu presenciei, os irmãos em lágrimas, foi no momento que veio umas 3 pessoas aceitar Jesus no altar, e a igreja se comoveu com aquelas vidas que estavam vindo para Jesus, e as lágrimas descendo. Então, eu percebo que há uma sensibilidade, há um companheirismo de fé entre a igreja, e isso faz a igreja funcionar muito bem, né? Deus se faz presente, nós temos empatia com a fé do irmão, né? Com tudo que acontece na igreja. Também é isso que eu vejo também que a igreja arrasta, né? Amém, que a irmã Simone está para lá, né? Acho que eu consegui responder, né? Irmãos, então, enquanto vai ter agora uma apresentação linda aqui, vai acontecer agora elas estão se preparando lá. Enquanto elas se preparam, que nós já estamos caminhando para a reta final, no finalzinho do culto, terminou, não sei se vocês, quem sentiu o cheiro aí? Sentiu um cheirão aí? É porque está sendo preparada uma janta para a gente, né? Com muito carinho. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs que se alistaram nesse jantar, né? Que acho que a irmã Nizete, acho que a irmã Sueli e acho que a pastora Evelyn diretamente, né, está fazendo acontecer, não é isso? Diretamente. Então, Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Então, terminou, a gente vai estar jantando para a gente fechar essa festa de muita gratidão, de muita alegria, né, gente? E eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês querem prosseguir de 10 anos para mais, cheio de graça e recebendo de Deus, erga a cabeça, tá? Lutas vêm, nós passamos muitas lutas de lá para cá, 10 anos, pensa no tanto de luta. É porque não dá para contar aqui, né? A gente nem consegue lembrar todas aqui ao mesmo tempo, mas muita luta. Então, não quer dizer que a gente não vai passar mais, a gente pode até passar mais lutas, mas erga a cabeça, como vocês ergueram, né, de 10 anos aí e chegaram até aqui. Olha só, gente, você já parou para pensar ou não? Já está prontinho lá? Já parou para pensar? Nós podemos dizer, até aqui Deus nos ajudou. Quando começou a igreja, a Sara não era nascida. Quantos anos que ela tem? 9 anos. A Sara não tinha nascido. Vocês entendem? Pequenininho, né? Não tinha nascido a Sara. Então, né? Sim, Sarinha. Aí, uma diferença. Né? Então, você já parou para pensar o período? É uma vida, né? É uma vida. Então, gente, aí o que eu digo para vocês é: erga a cabeça, porque Deus tem muito mais para a gente, tá? Não é só 10 anos, é muito mais, 10, 20, 30, muito tempo. Tem vitória chegando, quem crê, diga amém. Amém? Então, né, vamos então a partir agora para o teatro. Vamos apagar essa luz aqui também? Ou não, né? Tem que apagar essa aqui, ó. Apaga essa aqui então lá, né? Todas. Cadê o controle? Não sei cadê o controle. Tira aí, tudo aí, elas vão. Falta apagar só essa aqui, ó. Vai deixar acesa? De repente eu fiquei desesperada.
Os meus filhos, eles querem me tomar. E agora o que eu devo fazer? Me diga, profeta, o que é que tem em casa? Um pouco de azeite. Então peça vasilhas emprestadas, entre, fecha a porta e encha. Vai multiplicar, eu profetizo que nunca mais vai faltar. Você vai ter de sobra pra viver e abençoar. Vai dormir tranquila que os teus filhos ninguém vai levar. Já fazem 12 anos que estou sofrendo, vivendo uma vida de dor e lamento. Andei por toda parte, ninguém pôde me ajudar. Gastei tudo que tinha, todo o meu dinheiro, mas nada adiantou, estou do mesmo jeito. Preciso de um milagre, não sei onde vou encontrar. Mas ouvi falar de um homem que tudo mudava. Por onde ele passava, pessoas curava. E estou vendo que ele vem aí. Todo o meu sofrimento vai ter que ir embora. Eu vou tocar nas vestes do mestre agora, e virtude dele eu sei que vai sair. Eu vou tocar em suas vestes e curada vou ficar. Eu vou tocar em suas vestes, a minha história vai mudar. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo com dedo
dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Não posso me esquecer que existem promessas, Pai, que existem palavras que você falou pra mim. Preciso lembrar pra continuar em frente, mesmo quando cansa a alma e eu não quiser continuar. Eu depositei aqui nos seus pés o que me prendia. Não é mais problema para mim. Você me fez livre e agora eu vou seguir você aonde e quando me mandar, do jeito que você me enviar. E se eu cansar, me pega em teus braços, conserta os meus passos, não deixa eu ficar pelo caminho. Não deixa eu ficar pelo caminho, não deixa eu ficar pelo caminho, não, não, não. Glória a Deus, que lindo, que lindo. Moniz, faz um favor, meu querido. Uma mais linda que a outra, as coreografias que faz aqui, né, irmãos? Amém? Que lindo, Deus é fiel. Continue usando essas meninas e que permaneça nelas a unção do Espírito Santo para que elas continuem fazendo essa linda obra do Senhor, né? Nós vamos estar orando agora pelos pedidos escritos aqui hoje, que os irmãos colocaram com muita fé. Eu creio em milagres. Quem crê em milagres? Sempre crio, continuo crendo. Toda a minha vida eu sempre criei que Deus faz, sempre. E tenho visto Deus fazer
e os testemunhos contados aqui são uma verdade. Amém? Estenda suas mãos para cá. Espírito Santo, Deus meu, que sempre atende a igreja, sempre atende aqueles que te clamam, e os nossos pedidos são insistentes e persistentes. Nós não paramos, porque o Senhor está no controle, e enquanto o milagre não vem, nós estamos buscando. Cada pessoa que escreveu com a fé, ousados, pegando este papel, escrevendo, Senhor, aquilo que o coração deles deseja, está nas tuas mãos agora. Está nas tuas mãos agora, meu Pai. Nós sabemos que esse recipiente aqui que nós criamos é um recipiente onde força, onde forja em nós, Pai, uma ação. E nós estamos aqui para dizer: vem, faz algo sobrenatural, entra nesta causa, muda essa história, meu Pai. Venha restaurando essa situação, porque o Senhor é Deus. A tua igreja espera no Senhor. Quantos creem, diga amém. Amém. Nós já estamos partindo para a reta final. Passou 2 minutinhos, mas nós terminamos agora. Mas deixa eu só dizer um negócio para você. Nós estamos aqui no embate. Fique em pé, toda a igreja, por gentileza. No embate de continuar com a obra de Deus avante, irmãos. Repita comigo assim: eu tenho um negócio com Deus. Você tem um negócio com Deus, e é você e Deus, eu sempre falo isso aqui. E aí, no meio dessa trajetória sua, escute isso, vai vir muitas retaliações, pelaquilo que vê, pelaquilo que ouve, e são retaliações que às vezes vêm aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e o Senhor te diz: não dê ouvido, porque é um negócio entre eu e você, meu filho, tá? Então, o que nós estamos fazendo sempre na igreja? Sempre somando. Você soma muito aqui. Por que 10 anos? Porque vocês somaram muito para chegar a esse tempo todo. Então, que Deus possa continuar usando a vida de vocês, o que vocês podem fazer pela obra, e essa obra continuar avante como está até aqui. Se eu fosse contar muita coisa da igreja aqui, vocês veriam o quanto vocês somaram, mas talvez vocês podem imaginar aí. Tudo que acontece aqui hoje é soma de vocês. É a mídia da igreja, é o som da igreja, sabe? É o lugar onde vocês estão adorando, Tudo, gente, é tudo. Não dá para tirar nada aqui que não seja soma de vocês aqui. Então vocês têm uma parcela, uma contribuição grandiosa para que essa obra chegasse aos 10 anos. E nós estamos sempre aqui pedindo vocês: ouse de amor, ouse de fé, ouse com o coração grato a Deus por tudo que Deus já fez na vida de vocês. Retribuindo o quê, pastor? Eu sei que não paga jamais, nunca pagará a salvação, a vida que Deus nos dá, que é regenerada, transformada, reformulada. Não paga nunca, mas vocês, com o coração grato, dispõem daquilo que vocês podem. Pastor, o que eu posso? Não sei, é você e Deus. Sempre será entre você e Deus. Então faça, vem para cá, vem adorar, vem cultuar, traz gente, anima, alegra. Acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, que às vezes o ser humano nosso humano chateia, Eu queria que fosse desse jeito, pastor, mas eu estou debaixo da unção, eu sei que o negócio não pode ser tudo do jeito que eu quero, e você vai entendendo as coisas, vai entrando debaixo dessa unção, e Deus vai te dando graça, e você vai ser uma bênção neste lugar, como sempre foi. Amém? Eu creio muito numa coisa, escute aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Tudo que vocês fizerem nesta obra, não espere recompensa de homens. Amém? Não espere recompensa de homens. Espere em Deus a recompensa. Porque Deus pode até usar uma pessoa para te abençoar pelo que você faz, mas nunca espere no homem, espere em Deus e Ele fará por você. Deus tem um negócio com você. Lembre-se disso. Diga: Deus tem um negócio comigo. Diga: e eu tenho um negócio com meu Deus. Então agora, carinhosamente, você vai ser bênção nesse culto, tá? Talvez você até pode dar um presente para a igreja, uma oferta diferente da que você sempre dá. É um presente, Hoje é o aniversário da igreja. Dá um presente, Ministra algo que seja um presente, de repente, se você pode, irmão. Eu estou só falando em tese aqui, tá? Se não, traz aquilo que você puder. De trás das cadeiras aí tem o Pix da igreja. Nós colocamos para facilitar para os irmãos, para não ter que ficar saindo lá no banner, ou de repente o celular não alcança aqui o QR Code. Mas atrás das cadeiras tem um QR Code aí, você pode escanear, ser bênção hoje no culto e deixar Deus usar suas finanças também, não só sua vida, mas suas finanças neste lugar. Se você tem uma oferta de papel, de cédula, vem aqui no altar, traz aqui, o pastor Dinho acabou de ungir o altar,
para que você possa frutificar e essa oferta frutifique na sua vida, aonde você tem mais necessidade. Deixa Deus usar a sua vida, sai do seu lugar agora e faça a obra do Senhor, de forma que Deus recompensará. Deus recompensará. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama corações agradecidos. Deus ama pessoas cheias de fé, entendedoras, né, de que Deus pode fazer. Não se apegue ao dinheiro, irmãos, tá? Talvez o que nos trava é o apego. Não se apegue. A única coisa que a gente tem que se apegar nessa vida é em Deus. O resto passa. Né? Então se apegue em Deus, deixe que Deus faça a obra na sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Vem aqui no altar os nossos irmãos que trouxeram os dízimos do Senhor essa semana inteira. Talvez você trouxe os dízimos do Senhor. Vem aqui para você receber uma oração pelo dízimo que você trouxe essa semana, tá? Os dizimistas da semana, chegue no altar para você receber uma unção sobre suas finanças também e ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Irmão Erni, faz essa unção aqui, meu queridão, por gentileza, na vida do pastor Sérgio, da irmã Sueli. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, obrigado pela vida, Senhor, dos teus filhos que têm ousado, Senhor, com fé e dispensado no reino do Senhor aquilo que o Senhor tem dado a eles primeiro. Os teus filhos estão fazendo algo que é da gratidão, porque o Senhor já entregou a eles. Cobre, Pai, esses teus filhos aqui, o pastor Sérgio, a irmã Sueli, o Bruno. O Senhor é Deus poderoso, que não deixa faltar nada. O Senhor supre. Todo o suprimento que de fato nós temos vem do Senhor. Os dias, a vida, a saúde, o trabalho, Senhor, tudo vem de Ti. A palavra do Senhor diz que os céus e a terra são do Senhor e tudo que neles há. Então nós estamos agradecendo ao Senhor pelos ofertantes dessa noite e pelos dizimistas dessa semana. Honre a casa deles, leve providência para os lares deles. Em nome de Jesus, aplauda a Deus pela vida dos dizimistas e ofertantes. Dizimistas e ofertantes. Terminou aqui, a gente vai comer, né? Aí a gente está dando um aviso aqui, até o pastor Dinho me alertou, para a gente comer lá, não comer aqui dentro da nave da igreja, tá? Né, pastor Dinho? Porque facilita o trabalho nosso, né? Até dos obreiros que estão na semana, que no caso é eles, né? Porque vai ficar a igreja organizadinha para o próximo culto. Então se você vem comer aqui dentro, então derrama arroz no chão, não sei o que e tal, né? Vamos dar pastor, mas será que cabe, né? Fica todo mundo na unção lá, no calor, né? Então vocês podem comer ali na recepção, né, pastor? De fora da recepção, e lá no refeitório. Amém? Fechou? Que dia que é o nosso próximo culto, próxima reunião? O que quarta-feira acontece aqui? Culto fé. Vem para o culto fé, para a sua fé sair melhor. Amém? Então, que Deus abençoe. Aos visitantes, aplauda a Deus pela vida dos visitantes. Mais forte, para eles voltarem. Amém. Deus honre cada visitante aqui, em nome de Jesus. Amém? Pegue na mão de pelo menos 4 pessoas, está terminado em nome de Jesus. Vai em paz para casa, boa semana, né? Tudo de bom. Que? Vai, igreja. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida. Muito o quê? Muitos felizes e muita bênção. Viva! Viva a palavra viva. Aplauda Jesus mais forte. Vamos jantar. Deus abençoe. Boa semana em nome de Jesus.